Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero muito compartilhar com vocês uma dica de decoração de Natal para quem quer fazer algo de última hora. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no canal, aproveite para poder se inscrever e tocar o sininho de notificações. Nós vamos começar fazendo um arranjo que pode ser usado para mesa de jantar, para aparador, para mesa de centro, para cozinha, enfim, uma infinidade de lugares que você pode colocar esse arranjo. Depende do espaço que você tem na sua casa que você quer colocar uma decoração de última hora para o Natal. Então, o que acontece? Eu escolhi aqui uma decoração que eu vou fazer num prato redondo. Por que eu escolhi um prato redondo, gente? Porque vocês mesmos já me sugeriram fazer arranjos de Natal em pratos redondos, o que não significa que ele não possa ser usado em uma mesa quadrada ou em uma mesa retangular. É simplesmente o formato do prato que é redondo, mas também poderia ser quadrado, retangular, depende daquilo que você tem na sua casa. Até porque a gente está falando de um arranjo que vai ser feito de última hora com aquilo que você realmente tem. Eu separei para vocês aqui algumas coisas que a gente tem realmente em casa, que são as frutas naturais. De repente você prefere usar frutas artificiais, mas eu acho que isso aqui é um arranjo mais fácil de fazer de última hora por eu usar frutas naturais. Eu optei pelas maçãs vermelhas e as maçãs verdes, que são as cores mais tradicionais do Natal. Mas também ficaria lindo fazer esse arranjo com uvas, ou fazer esse arranjo até mesmo com laranjas, limões, fica muito legal. Então eu separei as maçãs, aqui eu tenho uma vela. Eu optei, gente, por folhas naturais para poder fazer a forração desse prato. Eu tenho aqui as folhas de pinheiro, mas poderia ser aquela que você tem em casa. De repente você tem um pé de laranja, as folhas, os galinhos de folha de laranja também são muito bonitas. Poderia ser folha de limão, eucaliptos, até mesmo folhinha de coqueiro. Pode ser qualquer coisa, né, que tenha aquele verde para poder deixar isso aqui com cara de Natal. Tenho também alguns galhos artificiais. Como eu quero a maçã, então eu procurei um galho de flor, de folha verde, frutinhas e a maçã também, para poder ter a ver com as frutas naturais. Como a gente está falando de algo de última hora e também que vai sair praticamente com custo zero, então eu achei interessante a gente colocar alguns galhinhos, tá? Mas também tudo aqui nesse arranjo é opcional, vai depender muito do que você quer fazer. Então vamos começar aqui, gente, forrando esse prato. Eu faço da seguinte forma: quando a gente corta os galhos, eles, né, que você mede aqui, porque você quer a parte de cima mais ou menos na mesma altura, a gente observa que o caule aqui embaixo vai dar diferença de tamanho. Então procure sempre medir os galinhos aqui em cima para que eles tenham a mesma altura. E depois que a gente mede a altura desses galhos, a gente vem aqui na base e corta mais ou menos todos no mesmo tamanho. Aí a gente procura uma ferramenta e só corta o galinho aqui assim, ó. É mais ou menos isso. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o tamanho do nosso prato. Procure cortar a base aqui, ó, para que não sobre, que não fique saindo para fora do prato, para fora da bandeja, para fora do recipiente que você escolheu. Procure cortar um pouquinho mais curto para não ficar saindo aqui, tá? Para ter um acabamento mais bonito. E o próximo passo agora é ir colocando esses galhos aqui no meu prato. Eu quero que ele saia um pouquinho para fora, então não tem problema, tá, gente? Eu não quero que ele termine rente aqui, não. Eu quero que ele realmente saia um pouquinho para fora. Como o meu prato é redondo, então eu vou fazendo assim, ó. Vou fazendo em formato aqui, né, de círculo, para poder cobrir o meu prato todinho. É um arranjo muito simples, muito fácil de fazer, que não toma assim 5 minutos para poder fazer isso aqui. O que mais demora mesmo é escolher o que você quer usar de elemento de decoração nesse prato, porque a montagem mesmo do arranjo é muito rápida.
No caso, esse aqui é um prato prateado, então ele é um prato bonito. Eu não precisaria estar cobrindo ele todo. Mas se você tem um prato que não é muito bonito, se você escolher uma bandeja que não é muito bonita, então você pode usar mais verde para poder tampar e não mostrar a base do seu arranjo. Vamos agora colocar a nossa vela no centro aqui desse arranjo. Eu escolhi uma vela vermelha, mas poderia ser uma vela de qualquer cor. Aqui no caso, gente, ela já está dentro de um copinho, tá? Lembre-se que a vela aqui em cima pode ser perigoso. Então procure sempre alguma coisa para você colocar a vela dentro, para não correr o risco de queimar, tá? De queimar o seu arranjo. Então procure algo que você vai fazer, mas que vai te dar segurança. Então aqui, olha, depois da minha vela colocada aqui no meio, eu vou distribuir os galinhos que eu escolhi. As minhas cores vão ser o verde e o vermelho, mas para quem quer uma decoração no outro tom, então você pode usar um galinho branco, um galinho azul, depende muito do que você quer fazer. Aí eu vou fazer o seguinte, como eu só tenho 3, eu optei por 3 disso aqui, eu vou distribuí-los de uma maneira que vai ficar assim homogêneo, que não vai ficar todos os galinhos de um lado só. Então eu vou distribuir isso aqui, ó, para ficar interessante de qualquer ângulo que eu veja esse arranjo. Distribuídos os meus galinhos, o que eu faço agora é levantar, para não ficar tudo deitado, eu quero levantar, para não ficar tudo muito assim, ó, eu quero subir um pouquinho essa parte verde. Porque como isso aqui tem um araminho, então eu tenho a opção de deixar deitado ou de deixar mais em pezinho, assim do jeito que eu quero. Aqui o meu arranjo está começando a ter forma. Tem pessoas que gostam de coisas mais simples, mais neutras, sem muita informação. Então isso aqui já seria um arranjo interessante para você deixar em cima de uma mesa. Até porque depois que a gente acende a vela, ele fica ainda mais bonito. Mas aqui agora, como eu quero esse arranjo mais cheio, eu vou começar a colocar as minhas maçãs. Eu quero que a cor vermelha sobressaia. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar usar as maçãs verdes, mais como uma forração para isso aqui e colocar as maçãs vermelhas por cima. Se eu quisesse que as maçãs verdes fossem a cor que predominasse mais aqui nesse arranjo, elas iriam ficar por cima. Essas maçãs eu distribuo da maneira que eu achar mais bonita. Então assim que eu vou colocando, eu vejo onde que eu preciso tampar os buracos. Então aqui eu continuo colocando as minhas maçãs. Olha só, eu gosto sempre de colocar as maçãs com a parte que tem o cabinho virado para cima, ao invés de colocar essa parte aqui, que é a parte de baixo da maçã. Outra coisa, ela não tem que literalmente ficar só em pezinha, a gente pode colocar a maçã meio deitadinha assim mesmo, que fica também muito interessante, fica muito bonito. Quer um prato mais cheio, então aumente o número de maçãs. Aqui eu não coloquei muitas, tá, gente? As minhas maçãs são bem pequenininhas, então não vai ficar aquele prato assim super cheio. Então aqui eu já usei praticamente tudo que eu tenho para montar esse arranjo, com algumas pequenas exceções. Eu deixei aqui um restinho de folhinha, porque eu quero que elas fiquem, ao invés de elas ficarem assim só na borda do prato, eu deixei algumas dessas folhinhas para serem colocadas aqui no meio. Então eu procuro aquelas que têm o tamanho que eu quero, para poder usá-las assim desta forma, ó. O nosso arranjo aqui, gente, tá um arranjo bem tradicional. Mas como eu sei que muitas pessoas gostam de colocar um tom puxado para um marrom, para poder dar aquele ar um pouquinho mais rústico, então o que a gente faz? Ao invés de colocar pinhas, mas se você tiver pinhas e quiser colocar, tudo bem. Mas a gente pode colocar nozes, que eu acho que fica bem bonito. Aqui no caso eu só tinha 4 nozes, então eu vou colocá-las aqui assim, ó. Só para poder dar um toque de rusticidade, mas com as nozes, que também são, né, as nozes são servidas no Natal, então eu acho que fica bonito colocar isso aqui na decoração.
E também, gente, a gente pode colocar alguns galinhos, assim, um pouco mais altinhos, que eu acho que fica bem bonito, dá um charme nesse arranjo, ele fica bem interessante desta forma. Os galhos não precisam ser do mesmo tamanho, eles podem variar de tamanho, pode ser alguns mais altos, outros mais baixos. E para finalizar isso aqui, gente, olha só que coisa mais engraçada. Quem diria, né, que um galho de árvore seco vai deixar esse arranjo aqui mais bonito. Olha só, ele tá bem irregular, ele não tá aquele galho retinho, ele tá todo torto mesmo. O que eu quero agora é finalizar esse arranjo com esse galho aqui em cima, ó. Eu achei que ficou bem bonito, bem interessante. E para quem quer um arranjo para centro de mesa, até mesmo para a mesa do jantar, né, para a mesa da ceia de Natal, um arranjo assim fica bem interessante, fica bem bonito. Aí de repente você só diminui, né, a base do seu arranjo para ele não ocupar muito espaço na mesa. Mas olha que bonito que ficou. Agora só falta a gente acender a vela para poder ver o resultado final. Super simples, super fácil de fazer e super bonito. A nossa segunda opção de arranjo vai ser um arranjo mais vertical, algo mais alto que tenha mais volume. Então o que a gente vai precisar para esse arranjo? Eu vou usar praticamente os mesmos materiais que eu usei no primeiro, no arranjo do prato redondo. Então vão ser galhos secos, as mesmas folhinhas verdes. Nesse aqui eu vou acrescentar os berries, mas com o caule um pouco mais comprido, porque eu quero esse aqui mais alto. Algumas peninhas. Aqui ela tá colocada num pauzinho, num palitinho, eu já comprei desse jeito. Então eu tenho 2 desse aqui, poderia ser 3, 4, depende do tanto que você quer colocar. Então eu tenho 2 desse. Eu quero um bichinho, então o bichinho que eu escolhi vai ser um galinho, justamente por causa das peninhas. Então ele é um bichinho com penas, então eu quero isso aqui para ficar mais coordenadinho. E quero também usar um ninho, ou 2 ou 3, eu não sei quantos que eu vou precisar nesse arranjo. Mas eu tenho os 3 aqui, vou optar pela quantidade que eu achar que vai ser suficiente. Separei aqui também algumas palhinhas para poder distribuir nesse arranjo. E aqui eu tenho bolinhas de algodão, floquinhos de algodão e 2 vasos, 2 recipientes. Isso aqui é muito importante, gente, que eles sejam, pode ser da mesma altura, mas que eles sejam de circunferência diferente, porque um tem que caber dentro do outro. Gente, eu adoro fazer esses arranjos. Sempre que eu tô fazendo um, já vem logo uma ideia para fazer um segundo e um terceiro. É impressionante. Na verdade, o que eu quero é que esse espaço que tem entre uma vasilhinha, entre um recipiente, entre uma latinha, isso depende muito do que você vai escolher para ser a base desse arranjo, é que a gente precise desse vazado aqui. Como é uma peça transparente, a minha intenção é usar esses algodõezinhos, essas bolinhas de algodão, entre uma peça e a outra. E aí eu vou enchendo, eu vou colocando as minhas bolinhas aqui até encher o vidro todinho. Então, à medida que eu for colocando os meus algodões aqui nessa vasilha, eu preciso que eles cheguem até o final. Então, assim, bem com a mão bem delicada, eu vou colocando os meus algodões até lá embaixo, na base do meu jarro. Então, o meu vidro aqui, gente, já está cheio, já coloquei todas as bolinhas de algodão. O próximo passo vai ser colocar os galhos secos, que vão ser inseridos dentro do recipiente menor, o que está no meio. Então, eu vou distribuir os meus galhos de uma maneira que fique mais bonito,
que ele fique assim com as pontas viradas para todos os lados, que eu não coloque as pontas todas viradas para um lado só. Então aqui eu tenho ponta para cá e para cá. No meio eu vou colocar um pouco de cor, que são os meus berries na cor vermelha. Então eu vou colocá-los aqui, ó, no meio dos galhos secos. Agora nós vamos entrar com as folhas verdes, que vão ser colocadas também dentro do recipiente menor. Isso aqui, gente, a gente vai cortar da altura que a gente achar que vai ficar melhor. Aqui no caso, eu quis isso mais alto, mas eu quero as folhas verdes um pouco mais baixas. Então, por isso que eu cortei esse nessa altura. À medida que a gente vai montando, a gente vai virando. Esse galho estava pro outro lado, eu acho que aqui ele vai ficar mais bonito assim. E para não ficar só coisa seca aqui no meio, para poder trazer um pouco de verde para essa parte, eu vou colocar alguns galhos aqui também, misturado, os galhos verdes misturados com os galhos secos. Tudo que tem essa combinação de verde com vermelho fica muito bonito para o Natal. Agora a gente vai acrescentar as nossas penas, gente. Eu quero colocar uma de um lado e outra do outro. Então, vamos distribuir assim, olha. Uma mais aqui desse lado e a outra aqui, olha. Elas podem ficar na mesma altura ou elas podem ficar em alturas diferentes. Aqui eu acho que fica mais equilibrado, mais ou menos na mesma altura. Agora é hora da gente colocar o nosso ninho aqui nesse arranjo, gente. Eu acho que eu vou usar só um. Vamos ver aqui como que vai ficar. Olha que coisa bela. Acho que o melhor lugar para colocar esse ninho vai ser aqui na frente, no meio deste arranjo. A minha opção aqui foi do galo por causa dessas peninhas que eu quis colocar. Então ele vai entrar bem aqui no topo do arranjo. Pode ser colocado de frente, pode ser colocado de lado. Isso aí vai depender da forma que você quer mostrar o bichinho que você escolheu. Então aqui esse arranjo pode ser finalizado desta forma. Ou de repente a gente pode também acrescentar, para poder deixar esse arranjo aqui um pouco mais claro, algumas palhas. Eu acho sempre interessante colocar essas palhas em cima de qualquer arranjo que eu faço, porque dá uma certa leveza e dá um pouco mais de contraste de cor. Como esse arranjo aqui ficou um pouco mais rústico, eu acho que é interessante colocar essas palhinhas distribuída aqui em cima das folhas verdes. A minha opção para ninho, gente, foi só um. Eu acho que eu vou dispensar os outros dois, porque eu acho que eu quero esse arranjo só mostrando a parte da frente mesmo. De repente é algo que eu vou colocar assim perto de uma parede, então ele não precisa estar cheio de todos os ângulos. Para quem quer mostrar isso aqui de todos os ângulos, então coloca um ninho na frente, um ninho atrás, aí vai depender da maneira que você quer usar. É impressionante como a gente consegue resultados tão diferentes usando os mesmos materiais. Quer dizer, quase os mesmos materiais, né? A base aqui, na verdade, foram as folhas verdes, os galhos secos e os galhos de berries, né? Dessas frutinhas vermelhinhas. Mas eu consegui um resultado completamente diferente, pelo fato de um arranjo ser mais baixo, mais assim, feito na horizontal, e o outro na vertical, que é essa coisa mais alta. Achei que todos os dois ficaram super interessantes. Agora eu quero saber da sua opinião. Qual deles tem mais a ver com você? Ou se de repente os dois, você gosta dos dois. Então aproveite para poder deixar aí nos comentários, tá? Que eu adoro saber a opinião de vocês. Essas foram as minhas dicas de hoje para decoração de Natal. Pode ser uma decoração com vela ou pode ser uma decoração sem vela. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!